Só que tem crente que já se acomodou. Eu gosto para cantar aquele hino bonito, eu até me alegro, sinto, mas vai para a vida dele, continua a mesma. Está coxo dentro da igreja. E hoje Deus quer curar essa paralisia. Hoje Deus quer te fazer andar. Você está paralisado, tua vida não sai. Mas pastor, você não sai do lugar. Você anda e não sai, querido, está entendendo? Hoje Deus quer te curar dessa paralisia. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Edifica Gospel Oficial. Me chamo Joyce Cavalcante. Se você for novo aqui, vai deixando aquele like, se inscreva aqui no canal e ativando o sininho das notificações para que vocês possam receber mais vídeos como esse. E em seguida, você vai ficar com o pastor Carlos Alberto. Assista este vídeo até o final. Então, queridos, nada acontece por um acaso. Existe o tempo oportuno, a data, o momento certo. Hoje é a noite de Deus te dá a tua vitória. Hoje é o tempo certo, específico, Alabaxere Meneia, porque existe o tempo, existe um calendário nos céus. Existe um calendário, nada acontece sem um contorno. Nosso Deus é zeloso, nosso Deus é cuidadoso, Ele faz tudo na hora e no tempo oportuno. Pedro e João naquele dia decidiram subir para orar no templo. Eles podiam ter decidido orar no monte, podiam ter decidido orar na rua ou numa casa, como orava na casa de mãe de Pedro, de sogra de Pedro. Mas naqueles dias eles decidiram orar no templo. Ei, templo significa casa de oração. E hoje você está no lugar da bênção. Hoje você está no lugar do milagre. Hoje você está no lugar da vitória. Queridos, agora o que me chama a atenção, que os transuentes, o número de pessoas que frequentavam aquele templo era muito grande, que era um templo conhecido naquela época, chamado Formosa. Então todos iam ali, alguns pela religião, um pelas fé, outros religiosos, outros por uma curiosidade, mas todos iriam passar para aquele lugar. E ali estava um coxo, um homem paralítico dos seus 2 pés, o aleijado dos seus pés. E o que aquele homem esperava ali? Porque a multidão que passava e entrava era grande. Ele ficava ali esmolando, pedindo uma esmola. Querido, eu fico vendo a situação do ser humano, olhando para a gente. Eu estava vindo de carro para cá com essa chuva, e a gente vê pessoas debaixo do viaduto, já cobrindo com papelão molhado, e a gente murmura, a gente tem um cobertor quentinho, tem um teto, e a gente está sempre com falta de gratidão. A gente tem que olhar mais para a situação, queridos, e contemplar. Veja bem, quantas vezes nós passamos. É lógico que hoje, em cada esquina tem alguém pedindo algo. É difícil, a gente não tem dinheiro para tudo isso, não é? Mas eu digo para os irmãos, usar a palavra. A semente vale mais do que dinheiro. Às vezes aquela pessoa, às vezes R$5, R$2 faz a diferença. Mas às vezes falar para ele, Jesus te ama e vou orar por você, você não imagina, pode representar muito mais. É lógico que tem que tomar cuidado à noite. Você não vai falar com todo mundo, porque nós corremos o risco do assalto e tudo. Mas é por isso que o crente tem que ser vigilante. Mas aquele homem, queridos, ele estava ali na humilhação. Era a única maneira dele sobreviver. Era a única maneira de levar algo para dentro de casa. Era uma maneira de... Agora, tenta imaginar, queridos, a humilhação. Alguém podia falar, já te dei, chega, vai. A gente está... Infelizmente, o ser humano tem um coração muito difícil. Estou falando até de nós. E discuta até alguns crentes também. Cristão não, porque o cristão transformado pelo Espírito Santo tem que ser uma palavra que edifica. Mas tem crente, meu amigo, que só a graça. Tem crente, porque crente até o diabo é. Então é difícil. Agora imagina quantas negativas ele recebeu, quantas palavras de humilhação. Ou então, sabe aquela questão que a pessoa joga de qualquer jeito, não tem compaixão? Pega aí. Abasséia, Narábia, Camanavasséia. Aquele homem estava ali na porta esperando a dificuldade. Queridos, mas veja bem, qual era a esperança daquele coxo? Qual era a esperança daquele homem? Receber uma esmola. Receber uma ajuda qualquer, uma moedinha, R$2, sei lá, na época, não sei qual tem o dinheiro na época. Qual era a esperança daquele? A esperança dele totalmente estava na esmola. Na esmola, querido. E aí que entra a palavra de Deus. Ele colocou sua esperança, depositou sua emoção no lugar errado. Ele estava na porta do templo, no lugar do milagre, mas fora do templo. Está entendendo? Ele estava ali à beira do milagre. Meus queridos, muitas vezes nós estamos assim.
Muitas vezes nós estamos assim. A dificuldade é quando você coloca a sua esperança e deposita sua emoção no lugar errado. Ele estava ali na beira do templo e nunca falou: me leva alguém lá para dentro para alguém orar por mim. Ele estava na porta do templo, mas não estava quantas vezes, querido? Presta bem atenção, quero que você entenda. Quantas vezes nós estamos dentro da igreja, mas a igreja não está dentro da gente. Quantas vezes estamos dentro da igreja, como aquele coxo, e entramos paralítico e saímos paralítico. Estamos dentro da igreja, mas a porta dela, xarabai, tequemenefácia. Você está entendendo, querido? Olha a expectativa daquele homem, era receber uma esmola, uma humilhação, pega aí, pronto. Nós precisamos pensar grande, queridos. Quando eu falo grande, não é para você, eu quero uma casa maior que o meu vizinho para mostrar que Deus é na minha vida, não é isso. Eu estou dizendo, teu Deus é Deus de coisas grandes. Só que muitas vezes nós entramos na igreja e saímos paralisados no casamento, uma paralisia na vida financeira, uma paralisia, porque estamos dentro da igreja, mas a igreja não está dentro da gente. Você está entendendo, querido? Para aquele coxo, a esperança dele, nós vamos falar de esperança, e Deus diz que a esperança de Deus é abundante, é grande. Não como Deus ia dar alguma coisa grande para aquele homem. A esperança dele era tão pequenininha, forjada numa esmolinha. Labanchori. Você recebe segundo a tua fé, querido, segundo a medida que você espera. O meu povo não recebe porque não sabe pedir. Queridos, não desperdice oportunidade. Eu falo para minha esposa, eu não vou mais participar de um culto, eu vou precisar de algo muito mais que um culto, porque culto é religiosidade, no mesmo dia, na mesma hora canta e tal. Eu quero, porque onde Jesus está, algo tem que acontecer. Todo culto tem que haver algo, senão é religiosidade, querido. Só que tem crente que já se acomodou. Eu gosto para cantar aquele hino bonito, eu até me alegro, sinto, mas vai para a vida dele, continua a mesma. Está coxo dentro da igreja, e hoje Deus quer curar essa paralisia. Hoje Deus quer te fazer andar. Você está paralisado, tua vida não sai. Mas pastor, você não sai do lugar. Você anda e não sai, querido, está entendendo? Hoje Deus quer te curar dessa paralisia. Só que você tem que querer, filho. Aquele coxo podia dizer: em vez de me dar uma esmola, me ajuda a entrar lá dentro. Pedir, dar-se usar. Você não pede? Vem na igreja, na oração, pede, querido, pede com a alma. Alamanchória, nevasso, comandava a ceia. Aprenda a orar. A esperança daquele coxo era uma esmola. Desculpa, resto. Porque eu duvido que alguém enfie a mão no bolso e dá um bolo para ele, ia dar o resto. Tem muito crente vivendo de resto, mas eu quero profetizar que hoje Deus quer te dar abundância. Agora você tem que aprender a pedir. Você tem que aprender a pedir. Alamancho, abaste que nevasso e barraio. Chemide farabachere. Olha a esperança daquele homem. A Bíblia não fala, será que há 10 anos que levava ele diante daquele templo, pastor Jaime? 5 anos. Colocava na porta e tirava depois o culto. Entrava e nada. Quanto tempo você tem de crente? O que Deus já fez na tua vida? Pastor, muito. Mas Ele pode fazer muito mais ainda.